Bom dia, tudo bem com você? Elisandra Higger para mais uma semana na presença do Senhor. Como foi seu final de semana? Cheio da presença, cheio da graça do Senhor, cheio da sua família, onde você pôde desfrutar daquilo que o Senhor te deu. Hoje nós iniciamos uma nova série de devocionais, saindo do raso e firmando princípios no lar. E hoje é o dia 1 e nós vamos falar sobre o fundamento da nossa casa. Qual que é o fundamento da sua casa? Quero que você pense agora. Se um vento forte soprasse sobre sua vida hoje, a sua família, sobre o seu casamento, a sua casa ficaria de pé ou desmoronaria? Na palavra tem uma história que está lá em Mateus 7, do versículo 24 ao 27. E diz assim: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Jesus aqui, ele não está falando que talvez venham as chuvas, talvez venham os ventos, talvez venham os rios. Não. Jesus está dizendo, eles vêm. Ou seja, as tempestades da vida vão chegar. O que vai determinar se nós permanecemos de pé ou não é o fundamento aonde a nossa casa está edificada. Nessa época de Jesus, construir sobre a rocha era muito difícil. Exigia muito trabalho, esforço, tempo, paciência, mas construir a casa na areia era rápido, fácil, barato. Mas a diferença só aparecia quando a tempestade chegava. Queridos, assim é a nossa vida. A vida cristã é exatamente assim. Muitos querem atalhos. Muitas vezes nós queremos bênçãos sem compromisso. Nós queremos milagres sem obediência. Nós queremos famílias firmes sem oração. E isso é exatamente o que Jesus está falando. Ei, se na sua casa não tem compromisso, se na tua casa não tem obediência, se na tua casa não tem oração, você está construindo a sua casa na areia. Como nós podemos agir com relação a isso? Nós temos visto casamentos, filhos, sonhos, ministérios desmoronando, porque Cristo, porque Jesus não é o centro, porque essa casa está totalmente na areia. Mas quando nós temos um toque de Jesus e hoje Ele quer te tocar, Ele quer dizer assim para você: ei, eu sou a rocha firme. E mesmo que os ventos soprarem, porque eles virão, mesmo que as tempestades vierem, e elas virão, a sua casa vai permanecer se você estiver firme em mim. O Senhor está dizendo aqui: quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, também terá sua casa destruída. Muitas vezes nós vamos para a igreja, nós somos fiéis em ir no culto, na missa no domingo, mas saímos de lá e já esquecemos o que foi falado. Não colocamos em prática aquilo que nós ouvimos. Temos o hábito, toda manhã eu vou ler um pedaço, um trecho da Bíblia, mas não coloco em prática aquilo que o Senhor está me dizendo. Queridos, casamento sem oração é casamento sem parede, é sem tijolo, é sem rocha. Nós precisamos orar juntos. Nós precisamos ter 1 minuto de oração em casal por dia, queridos, porque isso é construir a casa sobre a rocha. Então, dentro do nosso casamento, a oração é aquilo que sustenta a nossa casa. É a massa que junta todos os tijolos. Os nossos filhos
como nós devemos fazer, nós devemos ensinar a palavra a eles. Nós precisamos falar da palavra, nós precisamos caminhar nesse lugar de ensino, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes os seus filhos não ouvem a palavra? Porque você não fala, porque você não ensina. A palavra é ao acordar, ao comer, ao caminhar, é em todo tempo. A Bíblia diz que nós precisamos estar atentos e vigilantes em todo tempo. E com relação às nossas decisões, será que antes de decidir qualquer coisa, você tem perguntado para o Senhor, essa escolha glorifica Jesus ou só satisfaz a minha vontade? Muitas vezes tomamos decisões somente nas nossas vontades, nos nossos desejos, mas não deixamos Ele nem falar. E eu quero compartilhar com você que eu estou tendo que tomar uma decisão, mas o Senhor ainda não confirmou no meu coração. Então eu não farei. Eu orei, eu entreguei e falei, Senhor, me mostra se é para fazer a tua vontade. Queridos, nós precisamos colocar tudo nas mãos dele. Como está a sua rotina? Será que você tem separado um tempo de Bíblia, de leitura bíblica em família ou só você? Mesmo que seja um versículo ao dia. A rocha, queridos, a casa sobre a rocha não se constrói em um momento. A casa sobre a rocha se constrói de tijolo em tijolo, de massa em massa. O Senhor hoje te convida. Ei, existe um princípio que eu preciso que você entenda. Construa a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, hoje nós declaramos que queremos edificar a nossa casa sobre a rocha. Perdoa-nos, Senhor, com tantas vezes que buscamos sozinhos os caminhos mais fáceis. Escolhemos da nossa forma, escolhemos os atalhos, colocamos a nossa vida sobre a areia da nossa própria vontade, e isso não pode acontecer mais nas nossas vidas. Senhor, nós te convidamos hoje, vem ser o centro do nosso lar, do nosso casamento, da criação dos nossos filhos e das nossas decisões, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos disciplina para praticarmos a Tua palavra e não apenas ouvi-la, Senhor. Nos capacita, nos dê inteligência. Senhor, na Tua palavra diz que quem pedir sabedoria, Tu derramará. Senhor, eu quero te pedir sabedoria hoje sobre cada um que está ouvindo essa oração. Senhor, que em meio às tempestades da vista, nós possamos permanecer firmes, porque Tu é a nossa rocha. Nós declaramos e te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Então hoje eu te desafio, querido, escolha uma área da sua vida que está na areia. Talvez é uma decisão sem oração, um hábito errado, um relacionamento que está sem perdão. Coloque isso diante do Senhor em oração. Converse sobre isso com a sua família, com o seu cônjuge, e dê o primeiro passo para transferir essa área para a rocha, que é Cristo. Amém, queridos? Tenha um dia incrível na presença de Deus.